devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Anos 70, né? Tudo a ver. Gente, o Cafezinho de Prosa de hoje vai ser um debate. Eu recebo Sandro Luiz, delegado, Carlos Eduardo, também delegado, e nós vamos falar sobre a aprovação da alteração do Estatuto do Desarmamento. O que é que prevê essa alteração? Prevê a facilitação para obter porte de armas. Ele foi aprovado agora no mês de outubro de 2015 e esse debate, como sempre, é um oferecimento do Café Três Corações. E chegou o momento mais gostoso do tempo real. Claro que todos os momentos são bons, mas falar de Três Corações é sempre muito bom. São 6 tipos de cafés produzidos com grãos muito bem selecionados. Você pode escolher o tipo que você quer. Tem o tradicional, o extra forte, o premium, o orgânico, o gourmet e o descafeinado. Hoje eu vou falar do café premium. O café premium é um café encorpado, muito bem integrado entre a intensidade do aroma e a doçura do seu sabor. Experimente o Café Três Corações Premium. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Café Três Corações, sabor que apaixona. Bom, tá na hora da gente trazer aqui para os nossos convidados o nosso cafezinho. Café Três Corações, delegado e jornalista, psicóloga também, né? Psicóloga também gosta de café. Vou pedir ao pessoal para levar o café ali, porque veio uma psicóloga aqui para nos acompanhar também. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigado por sua vinda. Opa, obrigado, Léo. Passa aí pro Sandro, por favor. Vamos dividir aí. Sandro, muitíssimo obrigado. Sandro é um delegado que está mais... Sandro gosta de parar para pensar um pouco mais a respeito das coisas. Está com um livro já publicado, tem mais um agora. Enfim, isso. E a gente vai conversar com os dois já já. Roda a vinheta. Eu vou receber os meus 2 amigos aqui para a gente bater um papo sobre essa história do desarmamento. Cafezinho de Prosa. Oferecimento Café Três Corações. Sabor que apaixona. É o seguinte, a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a alteração do Estatuto do Desarmamento, que prevê que qualquer cidadão pode possuir uma arma. Algumas pessoas são favoráveis, outras são diretamente, frontalmente contra. E é isso que faz essa coisa bonita que é viver no Estado Democrático de Direito, com a possibilidade de a gente ter opinião diversa, ter principalmente a oportunidade de poder extravasar essa nossa opinião. Roda esse VT, vamos para essa enquete aí nas ruas. Eu acho que o cidadão de bem tem que ter uma arma. Porque se o bandido tem, o cidadão não pode ter. Ele não pode se defender. O cara chega e assalta ele, mata, fala, com a família e tudo, e ele não pode se defender. Tem que sair correndo. Eu acho uma ótima, era para ter acontecido há muito tempo, porque hoje em dia só quem usa arma é só o bandido. Cidadão de bem, ele só, com perdão da palavra, só se arrebenta, né? Enquanto isso, o vagabundo sempre se dá bem. Eu acho bom, mas o caboclo que tem uma arma, ele tem que passar por um teste psicológico, um curso de tiro, certo? Para possuir uma arma, certo? Agora, não pode soltar a arma na mão de qualquer pessoa. Eu apoio. Também com um curso de tiro, a pessoa pode manusear perfeitamente. E outra, vai poder se defender também, né? Que com o contingente de policiais que a gente tem hoje não abrange a cidade de Porto Velho, por exemplo. E no Brasil, com certeza, né? Olha, se a gente for aqui para cidades como Porto Velho, que são cidades médias de 450 mil, 500 mil habitantes, a realidade é uma. Se a gente for para cidades maiores, Fortaleza, Salvador, descendo ali Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que a realidade a questão da segurança pública é caótica, aí a coisa vai tomar um outro viés. Aqui a gente ainda encontra pessoas que falam abertamente, olha, sou a favor ou sou contra. Lá no Sul, eu acho que a grande maioria vai dizer que não, todo mundo tem que andar armado, porque
a sensação de insegurança leva a cada um a pensar a respeito disso. Queria agradecer imensamente aqui a vocês. Eu sei que vocês dois têm opinião divergente e eu já começo a pergunta da seguinte forma. Eu começo o debate da seguinte forma. O que foi vendido errado para a gente? Foi o Estatuto do Desarmamento? Foi a ideia de que o brasileiro não precisa de arma? Ou de que a segurança pública tudo pode? Onde é que está o erro nessa história? Boa noite. Boa noite, Léo. Deixa eu só... Sou mais velho, Sandro. Aqui é um colegão meu. Eu só queria dar o nome. Fizeram academia, né? Não, eu fiz academia antes dele. Eu sou mais velhinho, eu sou mais antigo. Aí o que eu acho, Léo? O Brasil sempre teve aquela parte política que não serve para nada quando se fala em segurança pública. O Estatuto do Desarmamento ele começou a crescer quando teve o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. E começou uma história de segurança pública, nós vamos mudar isso, nós vamos fazer aquilo. Mentira. 147, 147. Isso. Devia ser 171. Uhum. 171. 171, porque continua até hoje, né, a nível nacional, uma grande mentira. Né? Essa história de que os estados estão sendo beneficiados com a parte de segurança pública. Houve melhoras, mas muito pequenas, daquilo que se gastou em encontros. Eu participei disso. Né? Participei, desde o início nós participamos, nós acompanhamos toda a evolução, mas não se evoluiu naquilo que se precisa, no investimento no homem, no investimento nas instituições. Então não dá. A segurança pública, ela está regredindo e o cidadão está pagando, esse ônus está caindo no colo do cidadão comum. E pagando, inclusive, pagando um preço alto. Preço altíssimo. Olha, nós tivemos 50 mil mortes, né? A média, né, Sandro? Eu acho que é isso o ano passado. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A gente vai falar de França, a gente vai falar aqui da Líbia, a gente vai falar do que tiver, mas nós tivemos 50 mil mortes. Dessas 50 mil mortes, eu queria saber, é isso que eu falo agora, só para dar uma pitada, né, Sandro? Quantas armas legais foram utilizadas? Pouquíssimas. Mínimo. E antigamente também, antes do Estatuto, também quando se discutiu o Estatuto, foi a mesma coisa. Só que antes de discutir o Estatuto, Sandro, não foram chamados os delegados, não foram chamados os oficiais da Polícia Militar, não foram chamados os policiais federais, não foram chamados efetivamente aqueles que lidam com o problema, que tem que colocar a mão na ferida. Que são os policiais, sim, os policiais de rua. Eles estão lá na ponta. Estão na ponta. Você tem que perguntar para o policial quem que usou aquele tipo de arma, que tipo de arma foi utilizado, a origem dessa arma. Quando for falar do Estatuto do Desarmamento, falar, e as fronteiras nossas, que entra de carrada de arma. O que adianta eu tirar a arma do cidadão comum e deixar um bandido armado? Essa é a sensação e essa é a realidade que a segurança é vista hoje pelo cidadão. Falta efetivo, falta. A nível nacional. Isso não é problema só em Porto Velho, em Rondônia. Você vê as pequenas cidades estão sendo invadidas pelos cangaceiros da atualidade. E todos com armas .50, arma que derruba avião, derruba tanque, que acabou, com dinamite, com granada, com tudo. O cidadão comum, refém. Sempre refém. Então essa situação que veio há tempo e vai indignando as pessoas. Entendeu? Então nós temos que repensar isso no Brasil de uma forma muito considerável. Nós temos que entender que quem votou, quem escolheu aquele político, foi o cidadão comum. Porque nós temos só nem 1% hoje, são os... Cada dia está caindo mais, né? E os de classe média, que somos nós que sofremos maiores consequências. Doutor Sandro, muito boa noite, que bom que você está aqui. Esse próximo livro fala, que você está com o segundo livro aí já no prelo, né? Isso. Vai falar sobre o quê? Sobre o Estatuto do Desarmamento também, não? Também vai dar uma pincelada. Vai dar uma pincelada. O título do livro é Segurança Pública. Suicídio ou homicídio qualificado pela crueldade. Então esse vai ser o tema. Vai ser polêmico. Vai ser. Vai ser lançado aqui, né? Opa, permitido, Tá Deus fechado. permitir, será, Tá tá fechado o acordo. Eu até agradeço a oportunidade disso daí, que é livro para a gente refletir sobre o assunto, né? Não é exatamente para criar polêmicas, mas para se pensar antes de se decidir. E primeiro, boa noite, Léo, boa noite, doutor Carlos. Foi o doutor Carlos quem deu posse para mim quando entrei na Polícia Civil. Brincadeira, olha que encontro. Tô velho, né? Tá velhinho. Isso hoje me permite estar sentado ao lado dele para debater ideias, é porque fez uma gestão democrática permitindo a evolução da gente ao ponto de permitir estar nesse momento e parabenizar pelo trabalho da SIC TV, né, não só, e aos nossos espectadores em relação à audiência que você tem e é alta, tem que reconhecer. Agora, a respeito do tema especificamente, eu concordo com o Dr. Carlos do ponto de vista da evolução da história, porque contra fatos não há muito argumento. Agora, os problemas que estão por trás não se
não se vem à baila para a sociedade no conhecimento pleno do que se acontece. Nós temos por hábito, não só da política partidária, política econômica, como também de movimentos de massas sociais e tudo mais, arrumar soluções pontuais, né, em termos de segurança pública. Isso não vai resolver o nosso problema. Como o Dr. Carlos mencionou, a questão do ônibus 174 foi o que fomentou a discussão do Estatuto do Desarmamento. Naquele momento, a população estava habituada a ter arma de fogo, porque até então era uma contravenção penal, né? Era o que se tinha. Não se tem a legalização da arma, então, com o novo ordenamento jurídico, que foi o Estatuto do Desarmamento, essas armas passam a ingressar na ilegalidade e quem não se adequa ao sistema da nova legislação. Essas armas foram para a ilegalidade, né? Muitos não entregaram a arma, até porque muitos que entregaram não receberam a tal indenização que foram colocadas lá. Eu mesmo até hoje não recebi e entreguei 2. Né? Grande golpe. Herdei essas armas. Fui enganado. Pois é. Então isso são as... Posso perguntar aqui para vocês dois. Vocês utilizam armas, vocês são delegados. Podem portar arma fora do seu trabalho comum? É normal vocês terem essa arma? Sim. O porte 24 horas livre, até porque se acontecer um problema agora, somos obrigados por força de lei a agir. Vocês são policiais 24 horas. Exatamente. Não dá para fugir da obrigação do compromisso que prestamos juramento no dia da posse, né, Dr. Carlos? Não tem como escapar. Exatamente. Complicado isso. Então o que acontece? Agora, a população se desabituou àquele costume que se tinha de ter a arma dentro de casa, né? E agora nós vimos com uma nova ordem. Não, agora vai poder ter, porque a sensação de segurança. O problema de segurança não é um problema do cidadão, é um problema de Estado. De Estado do Brasil, não o Estado Rondônia especificamente. Eu tenho que deixar isso claro. Agora, quando a gente arruma soluções pontuais, que é o caso agora, eu não consigo dar resposta em termos de segurança pública para que a sociedade pretenda. Então agora eu vou passar aquela sensação de que ela está segura com a arma. Só que isso vai gerar muito mais problemas. Por quê? Porque agora chegou a hora da revanche. Não querendo falar de Honda aqui, nem de MMA, mas agora vem a revanche. Por quê? Agora quem me gerou essa sensação é você. Entrando com a arma em qualquer movimento inoportuno de qualquer cidadão. Chega na porta da casa, você pode causar um novo delito. Isso é um perigo. E isso, a psicóloga está aqui, talvez ela possa falar até melhor, com mais propriedade do que eu. E essa é uma grande preocupação que eu tenho com esses oportunismos, né? Porque isso parece mais uma questão de marketing para se conseguir um sim na urna a favor de X ou Y, né? E isso não me soa bem. Talvez medidas que ajudassem, como o Dr. Carlos mencionou, algumas medidas do ponto de vista de investimento, mas existem outras medidas jurídicas que podem ser adotadas. A exemplo, nós temos o controle de munição trazido para as polícias. Numeradas, vendido para o poder público, as munições são numeradas. As balas, né? Isso, bala de revólver, tudo é numerado. Vem com numeração. E por que as outras não são? Qual é o problema? Uma outra questão para se pensar. Quando o sujeito pratica um crime, vamos pegar o homicídio, que é uma coisa que chama mais atenção, o latrocínio, o evento morte, que é um bem que não tem reparação. Morreu, acabou, se encerrou o assunto, né? No homicídio, a gente pega uma arma de fogo, né, e faz perícia para saber se o projétil saiu daquela arma. Por que eu não faço a perícia antes da arma ingressar e praticar o delito? Qual é o problema? É o DNA da arma. É o DNA do cartucho. Que é o DNA da arma, o DNA do cartucho. E o DNA da arma não é coisa difícil. É somente você ter a estrutura da raia. Você vai ter que ter um arquivo. A maioria. Percebe alguma coisa? Isso aí o legislador pode fazer. É digital. O digital da arma está lá. Se você quiser somente colocar e estamos conversando. Você faz do cartucho, da numeração que ele falou, exatamente, e do projetil. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Me permita, mas a gente vai ter que dar uma desviada aqui bem rapidinha, só para entender uma coisa. No Brasil nós temos, pelo menos o que eu me lembro aqui, a Forja Taurus é a grande fabricante de armas leves no Brasil, chamada armas leves, os revólveres, pistolas e tal. E depois a gente tem as outras armas que eu acho que... A Embel, que é a arma de guerra também, mas está fazendo armas hoje. Armas leves também. Importante. E tem a CBC, eu não sei se a CBC ainda... A CBC fazia mais cartucho. Antes ela tinha aquelas espingardas de caça, né? Não sei se está funcionando aí. Bom, tudo isso tem controle do Estado lá dentro, quer dizer... A arma que vem a bala que vem para a polícia, ela tem o DNA. Aqui está na mão do bandido, não tem. Eu não sei se ela vem pela fronteira ou se ela é fabricada aqui no Brasil e entregue no mercado negro. O crime que está, as armas que são utilizadas na maioria dos crimes, na maioria, não é na totalidade, na maioria deles são armas nacionais. Taurus, é Rossi, armas nacionais. Taurus e Rossi, principalmente. Mas o 38 continua sendo ilegais. Ilegais. Aquelas armas que caíram na ilegalidade lá atrás. Muitas delas são de lá. Também acontece, Sandro, que é o seguinte:
Muitas armas foram exportadas. Saiu para o Paraguai, nós sabemos, saiu para a Bolívia, saiu. O Brasil é um grande exportador de armas. E elas retornam na ilegalidade. Elas retornam na ilegalidade. Então, não entra fácil. Por isso que hoje a discussão dos grandes centros, qual que é a discussão hoje? Rio quer fazer os jogos, quer fazer tudo, mas a preocupação dele é com a fronteira. Pô, olha a distância que ele está e sabendo que está entrando a arma. Ele sabe que entra. Não adianta chamar o DEA aqui. Eu acho um absurdo trazer o DEA para resolver o problema do Rio de Janeiro. Mentira. É outro engodo. Quem conhece o problema do Brasil é o brasileiro. O Exército conhece, sabe disso, a inteligência conhece, a Polícia Federal conhece, a Polícia Civil conhece. Nós conhecemos a fundo, a Polícia Militar conhece a fundo, a Polícia Rodoviária conhece a fundo, todos nós conhecemos. Agora, nos dê condições de trabalho. Uma inteligência eficaz, um combate efetivo, uma instrumentalização e o quê? O humano, né? Aquela parte do policial preparado, adequado para isso. Não adianta eu comprar um helicóptero se eu não tenho quem pilote e não tenho quem ande no chão. Não adianta eu comprar um aparelho muito bom se eu não vou controlar a entrada da arma com a inteligência, porque a inteligência ela vai focar no quê? Você vai ter que ter equipamento. Hoje você tem, como é que chamam, os raios-x, né? Você tem tudo. Polícia tem que ter isso. Isso faz parte de segurança nacional. Entendeu? O Brasil está muito atrasado. Estão falando que não pode acontecer nada no Brasil. Pode acontecer sim. E se acontecer, nós não vamos saber como agir, né? Você quer ver uma outra coisa que não se fala, né? Com o desejo da massa, até pelo desconhecimento do assunto, é que muitas das armas hoje que estão na ilegalidade, praticando crimes por aí, são armas... As armas que estão na mão dos bandidos. Pronto. Isso, as armas que estão na mão do bandido. Bem claro. Muitas das armas que estão na mão dos bandidos praticando crime foram subtraídas de policiais, que estão treinados e preparados para isso. E o que acontece? Né? Permitindo que a pessoa, sem esse treinamento periódico, reciclagem e tudo mais, ela vai estar com arma também legalizada. E que vai se tornar, tudo indica pelo menos isso, que vai se tornar na ilegalidade. O volume vai ser muito maior. E não se investe na segurança pública, como o Dr. Carlos falou. Então nós vamos ter mais armas no mundo do crime, ainda facultando ao cidadão ser um criminoso eventual, pelo despreparo, pela falta de treinamento, numa questão até psicológica, da falta da cultura social, né, naquelas situações de revanche, por exemplo, que eu falei, se tornando um criminoso eventual, para a mesma estrutura de segurança pública, que não se vê nada. Eu tenho um histórico também que queria deixar claro aqui, por isso que eu falo, às vezes a gente tem pensamentos diferentes, a gente trabalha junto, mas tem pensamentos diferentes. O que acontece? Eu sou a favor, assim, de que o cidadão de bem, porque o que eu acompanhei na minha vida são 38 anos de polícia. Raramente foi utilizado arma legal para a prática de crime. São raros. Se você pegar, trabalhei muito tempo no homicídio, você está na patrimônio, você sabe disso. Então, raras são as ocasiões que a pessoa de bem, ela usa a arma. Pode ser um crime passional, que isso é passivo. Mas não é questão dele usar, é ser subtraído dele. E, mesmo assim também, o que acontece? O bandido, ele é medroso. Todo bandido, ele é covarde. Você sempre me fala isso. Mas é covarde, ele sabe disso que eu estou falando. Pelas costas ele é homem, pela frente ele não é corajoso. Não tem bandido, sabe, corajoso. Eles são covardes, por isso que ele pega na traição, ele pega a hora que você está desatento, é a hora que ele te mata, é a hora que ele estupra. Invade a casa. Mas a hora que você pega um bandido, quando ele é bandidão mesmo, se for pegar já começa pesado, a chamar todo ele já mundo começa a chorar. Já começa a chamar todo mundo de senhor, não senhor, senhor, no fim, senhor, senhor. Agora, a hora que ele pega o cidadão de bem, ele é o massa, entendeu? E não é, mentira isso. É isso que, aí ele subjuga o cidadão. Mas o que tem acontecido, Sandro? O que eu acho? Temos que ter um padrão no país, não pode fazer igual aos Estados Unidos, você pode comprar um rifle, você pode comprar isso. Eu acho que nós temos que dar condição, eu tenho medo hoje do cidadão, certo, dele estar muito refém, ele está, desculpe, mas eu não tenho medo, a realidade, ele está refém hoje da banalidade, do crime, da violência. Todo cidadão, o cidadão comum está refém hoje. O que não pode acontecer foi que agora que a Câmara fez, indiscriminadamente, pode tirar porte de arma, até quem cometeu homicídio, até todo. Isso é uma loucura. Isso é uma estupidez. Não, e outra coisa. Isso já passou ou isso vai ter que ter votação? Não, isso daí passou em primeira votação e cai. Comissão. Eu acho que cai. Passou, foi agora em outubro, inclusive, que passou. Agora, qual que é a situação? Nós temos que pensar, nós que fazemos segurança pública, a gente tem que pensar nos outros também. Entendeu? Eu não posso pensar como eu, né, o Carlão, eu, o Sandro, sabe, que a gente tem. Certo? Não que a gente seja seguro, mas a gente tem determinadas coisas, uma visão diferente, e a gente tem, de certa forma, a gente tem sim, do mesmo jeito que a gente se expõe mais, a gente também tem mais garantia de segurança pessoal, né? Isso é normal dentro de uma profissão dessa. Só que nós temos que pensar até que ponto o cidadão, ele precisa ter um grau de segurança.
Você sai daqui e tem determinados lugares que o cidadão está muito exposto. Às vezes ele quer defender a família dele, ele não tem essa disposição de defender, a polícia também não tem. A nossa sociedade está doente, me parece. Eu vou fazer o seguinte, como esse é um assunto que, se a gente passar aqui 10 programas, a gente vai continuar, depois desses 10 programas, achando que ainda precisamos de mais 10. É pouco. E vai ser pouco, eu vou chamar aqui um recado, eu quero dar um recado aqui para o meu telespectador. É que a Romanel, sempre cheia de novidades para você, principalmente agora, quer presentear, ou melhor, apresentar você a alguém nesse Natal. Sabe quem é? É o consultor e a consultora Romanel. E que tal você que deseja ser consultor e consultora Romanel, ser apresentado a alguém lá da Romanel? A Leda, o Adailton e sua equipe estão esperando por você. Vai lá. Oi, gente! Hoje eu tenho novidades aqui da Romanel do Porto Velho Shopping. A gente vai mostrar pra você várias opções, porque na verdade pro Natal ainda faltam alguns dias, né? Mas as confraternizações, amigos secretos já começaram, não é verdade? E a Romanel tem um montão de opções pra você presentear, não só pras mulheres, mas pros homens também. Rafael, vamos mostrar? É uma peça mais linda que a outra. E aqui na Romanel, gente, são mais de 3.000 peças disponíveis pra você escolher e tem para os mais variados gostos, viu? Olha só, tem brincos a partir de R$26. Pode ser para criança, pode ser para quem já tem o segundo furo na orelha ou simplesmente para quem gosta de brincos pequenos. Lembrando que o horário de atendimento, gente, aqui na Romanel do Porto Velho Shopping é diferenciado. Diariamente, das 10 da manhã até as 22 horas, domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Romanel, você é a joia. Romanel, o seu complemento. Pode continuar falando o que você está falando. Para a indústria não interessa. Não há interesse de fazer esse controle prévio da numeração de munição, do controle do laudo das armas, né, de balística e tudo mais. Isso não interessa. Você calcula o seguinte, você compra uma bicicleta, tem lá. Você tem o DNA da bicicleta, você compra tudo, você tem o DNA. Agora, para a bancada da bala, não quer essa história. E a bancada da bala, a gente sabe, ela está lá dentro do Senado, é a terceira maior bancada, né? É a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada... Dizem que são os 3 B. A bancada da Bíblia, da bala e do boi. São as 3 grandes bancadas. Os maiores traficantes do mundo de arma, as armas de maior tráfico, não é o 38. São as armas de guerra. Da onde que ela sai? Estados Unidos, União Soviética. Isso. E que, aliás, se você vê na mão dos guerrilheiros, você vai ver o que tem, que tipo de arma que tem. Que, aliás, estão matando lá na França com armas que são... Justamente. Dos Estados Unidos. Por eles mesmos. Isso. E essas armas são as armas que também estão dando entrada no país. Você me dá só um minutinho? A gente vai dar uma entrada aqui no intervalo e eu volto já já. E eu vou voltar com gente na rua falando também o que acha a respeito do desarmamento. De novo, a mesma opinião. Eu não sei. Esse negócio eu acho que não tem acordo. Eu acho que a gente entrou num momento... Nós fomos enganados lá atrás. Eu concordo com o Sandro na hora que ele me falou a respeito desse assunto. Queria que você repetisse esse seu pensamento. E eu volto já já. Esse é o tempo real. Nós estamos tratando hoje do desarmamento, ou melhor, do Estatuto do Desarmamento, essas novas alterações. E já já a gente continua. Fique por perto. Tem problema? Have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a wild city home alone at age 13. Your real daddy was dying. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E agora eu quero dar um recado para você que está pensando o seguinte: quero comprar um carro, mas tem que ser daquele jeito que eu posso, daquele jeito que eu quero e que seja um carro bonito. Eu quero ficar lindo na foto. Invasão Ford Ka 1.0, o compacto mais econômico do Brasil. A taxa é 0. Entrada e 40 vezes de R$ 399. Que tal? Faça parte também você dessa invasão. Corra até a Mega Veículos e agora você vai conferir também a Ranger. Roda aí.
Prepare-se para ouvir a melhor notícia do ano. A Mega Veículos zerou as taxas de toda a linha Ranger e aumentou os prazos. Leve sua Ranger com entrada, taxa zero e em até 30 vezes. E o melhor vem agora. Ranger Diesel com taxa zero, entrada e 30 vezes. Para tudo, eu disse em até 30 vezes com taxa zero. Aproveite também as vantagens do plano produtor semestral com parcelas semestrais e taxa de 6% ao ano. Escolha a sua, mas lembre-se, é por tempo limitado. Gente, outras pessoas manifestaram também ser contra a alteração do Estatuto de Desarmamento e a gente vai conferir essa enquete aí agora. Vamos lá? Muita criminalidade aí com o aumento, com as armas também vai piorar um pouco. Os assassinatos, crimes, essas coisas. Eu acho muito errado as pessoas poderem andar armados. Isso até atrai a população também, é muito perigoso. Então, assim, qualquer pessoa pode ser vítima, eu creio que qualquer pessoa pode ser vítima a qualquer tipo de acidente, de crime, pode acontecer alguma coisa, assim. Olha, toda pessoa, ela tem o direito de se defender, né? Só que eu acho que, primeiramente, eu acho que a pessoa tem que não andar armado, mas sim procurar fazer o bem. Eu espero que a polícia tem que botar mais polícia na rua para tirar tanto ladrão que tem por aí, né? Fazendo assalto. Eu confesso que eu lutei muito aqui pelo Estatuto de Desarmamento. Você se lembra disso? Você fazia assim, olha, cuidado com o que você está falando, cuidado que você forma uma opinião. E hoje, passado todo esse tempo, 10 anos já, né? Eu acho que é por aí assim, 10. É lei 10.816, é de outubro. Em torno de uns 9, 10 anos? Por aí, assim. 11 anos, acho. 12 anos. 12 anos, acho. É, por aí. E eu já me permito repensar e rever essa minha posição. Aliás, a gente está na vida para fazer isso mesmo, rever posições. Eu acho que nós avançamos tanto em termos dessa sociedade doente, dessa violência que não tem fim, essa violência de sempre. E nós tivemos esse decréscimo, essa involução da segurança pública. Perfeito. Tão grande que você fala aqui, vocês melhor do que qualquer uma pessoa pode falar a respeito desse assunto. Essa involução me permite pensar o seguinte, olha, hoje eu não estou usando arma, mas é o seguinte, eu tenho câmera, tenho sensor de proximidade, tenho cerca elétrica. E não deixo a minha casa sozinha, porque quando eu saio, no meu telefone celular, eu tenho acesso para ver, para monitorar aquilo que está ocorrendo por lá. Se por acaso o sensor dispara lá em casa, de imediato chega a mensagem aqui no telefone. Quer dizer, na verdade, eu não tenho arma, mas eu estou armado contra alguma coisa que existe lá. E essa arma que eu não uso, essa arma psicológica é pior do que a outra. Léo, posso te falar um negócio? Por favor. O Sandro foi muito feliz na hora que ele falou de todo esse processo. Ele tocou num assunto muito importante. Eles brincam de fazer segurança pública nesse país. Quem faz segurança pública nesse país não é ouvido. Quer se fazer segurança pública com política, são coisas totalmente divergentes. Segurança pública precisa de investimento, conhecimento e dados. Se você pegar os dados que ele tem, a delegacia do Sandro, ele está lá na furto de roubo de veículo, né? No homicídio agora, né? Isso. Então vai pegar os dados do homicídio. Daí você vai jogar os dados do homicídio naquilo efetivamente que está. Nós temos vários fatores que tem que ser, como diz, analisados, fatores sociais, de que forma, idade, tal. São vários fatores dentro desse círculo aqui que tem que ir para uma análise e para nós da segurança pública, para a gente poder entregar isso a alguém e falar assim, nós temos que fazer esse tipo de coisa. Tem um outro trabalho fora da segurança, tem um trabalho social, tem a participação do Estado. Aí sim, era a vez dos políticos entrarem. Mas para falar de segurança pública, tinha que ser nós, técnicos de segurança pública, que não somos ouvidos. Nenhum governo que entra ouve o técnico de segurança pública. Não houve. Estou falando governo, não é nível de Rondônia que você falou, é nível nacional. Olha, nós estamos de novo lá no Congresso Nacional com uma discussão a respeito das polícias. Como é que deve ser o sistema policial do Brasil? Desmilitariza a polícia militar e coloca todo mundo com o processo completo? Quer dizer, eu faço... A Polícia Civil faz a parte ostensiva, ela também faz a parte administrativa, investigativa, leva até o juiz. Como é que fica isso aí assim? Que polícia a gente quer no Brasil? E essa discussão está se dando sem a polícia. Olha, eu tenho um pensamento há anos, e a gente vem conversando sobre isso, eu já falei, nós estamos no Estado, é o seguinte, eu acho que polícia tinha que ter um ciclo completo, só que tem que olhar a desmilitarização. Eu acho que nós temos que investir muito na parte militar com relação ao Exército. E a polícia, porque a polícia era social.
A polícia ela tem que ser, aquele aspas, polícia cidadã, ela tem que ter participação, ela pode ser uma polícia uniformizada, como acontecia anteriormente, antes da Revolução de 64, existia guarda civil, existia tudo isso, era um processo que existia. O policial militar, ele na verdade era o processo militar. Cosme Damião, né, que era chamado. E hoje, né? O policial militar, não tem nada contra, pelo contrário, eu acho que a polícia militar é efetiva como a polícia civil. Só que hoje o policial militar, até há pouco tempo, ele era vinculado, ele era uma tropa, né, de reserva do Exército, não tem nada a ver isso. O Exército, ele defende o país. Apesar de ser isso. Constitucionalmente reserva, né? Sim, mas não era. E hoje nós não temos que ter. Do ponto de vista formal, é isso daí. Formal, não isso concordo daí. muito com essa visão, mas vou me reservar. E aí, o que acontece? Eu acho que a polícia ela tem que ser uma polícia de Estado. A polícia tem que ter independência. A polícia ela não pode estar vinculada a determinadas coisas, porque ela é uma polícia que investiga. Eu falo, estão massacrando a polícia civil hoje de tal forma que vão sentir isso lá na frente. Eu estou falando novamente aqui. Eu acho que a polícia tem que ter um ciclo completo, tem. Eu já estou falando há anos que deveria ter uma universidade de segurança pública. Ela é muito mais completa do que você só. Eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, você tem um padrão para trabalhar. A polícia não, ela tem todos os padrões. Nós temos que saber a parte psicológica, nós temos que entender de direito, nós temos que entender de tudo. E temos que nos preparar para isso desde o início. Eu faço polícia há 38, vou fazer 39 anos. Comecei lá embaixo, eu acho pouco ainda, porque um colega que às vezes está com 4, 5 anos e vê a dificuldade que ele encontra, sabe, para se fazer polícia, fazer segurança pública, né? Carlão, eu estava me lembrando aqui, me permite chamá-lo de Carlão, porque é como a gente se trata. O Carlão me falava aqui a respeito dessa questão da fronteira, me falava a respeito do... Isso é coisa de 10 anos. 10 anos a gente já falava a respeito desse assunto. É um meu interlocutor quando o assunto é polícia militar, quando o assunto é crime, essa coisa toda, segurança pública, sempre foi o Carlão. E você me falava o seguinte, olha, nós temos sérios problemas aqui em Jacinópolis, aconteceu. O Sandro estava lá perto, sabe exatamente o que é que ele passou. Nós temos uma estrada que na verdade é uma estrada por onde passa armas e pó, está aqui. Estão tentando fazer mais uma. Tá, eu acho que é uma outra história. Não adianta você ficar abrindo frente se não tiver ninguém para tomar conta da frente ali. Senão, uma hora aquilo ali vira uma torre de Babel. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, dizer que esse é um assunto que não se encerra. Eu quero conversar também aqui a respeito, e eu não sei se a gente pode já tratar desse assunto, mas é o ciclo completo de polícia. Eu acho que a gente precisa tratar aqui, levar esse assunto para a sociedade. Porque tudo isso está sendo vendido como alguma coisa que vai acertar o Brasil, como se fosse um sino de Natal, Belém, Belém, e nada disso se resolve. Obrigado, hein, a todos os dois. Obrigado, Carlão. Obrigado, Sandro. Não, eu que agradeço, né, Sandro. Nós aqui é o seguinte, eu acho que a sociedade tem que discutir segurança pública, sim, com quem faz segurança pública, porque nós também somos cidadão comum. Eu saio daqui, o Sandro sai, o Sandro, ele passa a mesma dificuldade, nós passamos, nós estamos vendo o que está acontecendo. E a sociedade ela precisa estar mais consciente, ela tem que respeitar muito o profissional de segurança pública, valorizar. E o que tem acontecido? Às vezes, maus policiais servem de exemplo para que a grande maioria faz. E que são poucos. Graças a Deus. Graças a Deus. É ínfimo, ínfima. E tem que melhorar, sim. Eu acho que os governos, um alerta, senhores governadores, senhores deputados, senhores senadores, senhores presidentes. Segurança pública continua sendo mal vista, mal acolhida e de toda forma ninguém nos ouve. Isso é um fio desencapado, né? Queria lembrar mais uma coisa aqui antes da gente terminar, que é o seguinte: um policial, ele se prepara para ser policial. Um dia, quando ele tem lá 17, 18 anos, ele é retirado do seio da família, de dentro da sociedade, e vai para dentro da polícia. Fica lá dentro. Um dia ele tem que voltar para casa, e nesse dia que ele volta para casa, aposentado, a única coisa que ele sabe fazer é policiamento. Ele vai falar de segurança. E qual é o futuro desse homem? Quando a gente deixa de fazer televisão, a gente vai fazer outra coisa, vai vender imóvel, vai se meter em política, enfim, alguma coisa. E o policial? E principalmente o policial militar? São coisas que a gente tem que pensar muito, porque isso envolve carreira, isso envolve futuro, isso envolve a cabeça desse homem, que vai ter que ter sempre... Tem gente que tem a sorte de ter uma psicóloga em casa. Nem todos têm, né, Carlão? Gente, Tempo Real vai chegar no final e eu deixo uma frase para você refletir antes de dormir. Quando uma luz se apaga, fica
fica mais escuro do que se ela jamais tivesse existido. Quem disse isso foi John Steinbeck, ato 3 do Ricardo III, ato 2 de Ricardo III. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus, amanhã tem mais tempo real. Solta o rock aí que tá na hora de eu ir embora, eu tô começando a trocar as bolas.